Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Nadédia. Vi que estamos os três aqui, né, de preto hoje. Que pois coisa. É, combinandinho. Ó, todo mundo de preto. É mesmo? É mesmo. Érica Paixão tá aqui de preto também. Também? Nossa. Mas não é... Estamos de luto pelo quê, gente? É combinado, alguma coisa assim? Não, ontem vocês dois estavam alternados, né, de vermelho e preto. E hoje estamos todos de preto aqui, todo mundo combinando a paleta. De todo modo, pé de pato, mangaló 3 vezes. É isso aí. Bom, Vera, falar nisso, tá uma zona, hein? Tá uma zona. Então, o presidente disse que não vai levar o processo de impeachment, o pedido de impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes, mas vai mandar, é isso? 2. Não vai levar, mas vai protocolar. Isso vai aí. protocolar. O Pacheco está dando uma de bombeiro, né? Vai se reunir com o ministro Fux, vai se reunir com o ministro Ciro Nogueira, mas para botar colocar lenha na fogueira do outro lado, os procuradores estão processando o Aras, o chefe deles? Os senadores, dois senadores, desculpa, Sardenberg, foram até o Supremo processar o Aras, pedir que ele seja processado por prevaricação. Senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato representaram por prevaricação contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminharam essa representação direta ao gabinete da ministra Carmen Lúcia. Eles querem que ele seja processado junto ao Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão correicional do Ministério Público Federal, por, segundo eles, com suas ações e omissões, ter agravado a pandemia, colocado em xeque, ajudado a colocar em xeque o sistema eleitoral brasileiro e também contribuir para o clima de acirramento entre os poderes. Então, toda essa crise aí entre os poderes teve todos esses desdobramentos a que você se referiu. Hoje a gente tem reuniões aí entre o presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Todo mundo tentando colocar panos quentes na crise, tentando apaziguar os ânimos e acalmar o ambiente. O que já se conseguiu foi o que você falou em primeiro lugar, né? A decisão de que Bolsonaro não faça aquela mise-en-scène de atravessar a Praça dos Três Poderes para levar até Rodrigo Pacheco um pedido de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Então ele faria apenas um protocolo formal, normal, de todo tipo de processo legislativo que entra ali. Olha, o Pacheco começou agora há pouco a reunião dele com o Fux, tá? A informação que eu tenho é que ele chegou lá agora 1h pouco, 1h05. E o ministro Ciro Nogueira vai até o Supremo às 18 horas. Então são 2 momentos de entrevistas e conversas, todas elas com o mesmo objetivo de tentar jogar uma água aí nessa fervura e abrandar um pouco a temperatura. O Pacheco tem um papel importante, Sardenberg, nesse momento da crise. Escrevi sobre isso na minha coluna hoje do Globo. Porque diante desta omissão do Aras, apontada pelos senadores, apontada também por vários ministros do Supremo e pelos seus próprios pares, sim, os procuradores também estão em campo para questionar o Aras, o Ministério Público está acéfalo, praticamente, para cuidar das questões que dizem respeito a denúncias contra o governo, contra comportamentos do presidente. Então, o presidente do Senado acaba ocupando um papel que é o dele, um pouco esse de denunciar os arroubos antidemocráticos, e também do presidente da Câmara, que está alheio, está alijado dessa discussão de defesa da democracia. Então, todos os olhos estão postos no presidente do Senado, que, ademais, será quem terá de decidir o que fazer com esse pedido que o Bolsonaro vai mandar para lá. A tendência é que o Pacheco não faça nada. Receba o protocolo, diga que recebeu e fim de papo com essa história.
Se ele vai ser mais ou menos incisivo na hora de decidir que não vai tocar adiante esse pedido, vai depender, eu acho, da modulação também que se conseguir fazer do discurso do Bolsonaro e do resultado dessas conversas de intermediação que serão feitas ao longo do dia de hoje. Então, muita atenção, muitos olhos postos em cima do Rodrigo Pacheco e da maneira como ele vai se comportar nesse dia de hoje é algo muito importante. Agora, Vera, e o procurador Aras, hein? Tem esse pedido aí dos senadores, mas caramba, ele não... O presidente da República faz todas aquelas ilegalidades, né? Ostensivas ilegalidades, como, por exemplo, não usar máscara, né? E não só ele não faz nada, como ainda encrencou lá com a CPI, né? Encrencou com a CPI, encrencou com a prisão do Roberto Jefferson, dizendo que era apenas liberdade de expressão, todas aquelas manifestações dele, sendo que, no caso de um senador que aí sim tem o foro e tem a prerrogativa de palavra e de opinião, ele acha que é quebra de decoro. Então, 2 pesos e 2 medidas absurdos. E nesse caso da máscara, Sardenberg, auxiliares dele chegaram a questionar recentemente em ações a eficácia da máscara. Então, quer dizer, o alinhamento com o Palácio é tal que leva a que o Ministério Público se manifeste questionando a eficácia e a necessidade de uso de máscara. Estamos neste momento da vida nacional. É algo muito preocupante. O Ministério Público, ele é uma instituição à parte dos 3 poderes, justamente porque a sua função é ser os olhos e os ouvidos da sociedade, também a mão da sociedade. É por meio dele que a sociedade se manifesta em casos como esses, de uma pandemia, de conflitos de interesses entre poderes, de arroubos autoritários. Cabe ao Ministério Público tomar a frente de exigir que os poderes se comportem dentro daquilo que se espera deles no ordenamento jurídico. E sob Augusto Aras, o Ministério Público está omisso desses debates e ele agora está voltado quase exclusivamente à sua própria recondução, em campanha pela sua recondução e não querendo criar nenhum tipo de aresta com o presidente, porque, segundo pessoas próximas a ele, ele ainda guarda lá no fundinho algum sopro de esperança de que ou o André Mendonça se inviabilize e aí ele seja o nome para o Supremo agora, ou, caso o Bolsonaro se reeleja, ele seja o primeiro nome indicado pelo presidente já em 2023. Então tem todo esse arranjo e toda essa amarração que o mantém preso a Bolsonaro. Mas pelas pesquisas, né, ele devia procurar outros caminhos, né? Não tem outros caminhos. Para ele é ser reconduzido agora e sonhar que Bolsonaro seja reeleito. Fora desses, ele não tem mais nenhum papel, vai para o limbo ali depois, porque ele não é benquisto dentro da carreira por nenhum outro partido político, embora ele tenha ajudado a enterrar a Lava Jato, então tenha alguns pontos de simpatia aqui e ali. É difícil imaginar uma carreira para ele para além do bolsonarismo. Se amarrou muito, ficou muito identificado, Sardenberg. Foi a subprocuradora Lindora, né, que saiu com aquela coisa ridícula de que não há provas de que a máscara protege, né? É isso. Ela é a mais ligada a ele dos subprocuradores. Ela é a mais próxima, quase uma sub-áreas realmente ali. Ela pensa como ele, está ligada muito ao pensamento dele. O nosso ouvinte, o Ari Gurtes, ele diz o seguinte: ouvindo os comentários de vocês, dá para entender porque todos estão de preto. E complementando, o César Silva diz que na verdade é luto pelo São Paulo. Ai, Jesus. Não quero saber dessa conversa. Também não. Sem essa. Deixa pra lá. Bom, Vera Magalhães... Você também é São Paulina, Nadédia? Eu sou vascaína, Vera, mas aqui em São Paulo me falaram que eu tinha que escolher um time, escolhi o Tricolor Paulista, não dei muita sorte, peço desculpas. E muito menos com o Vasco, né? Não, pois é, eu tô escolhendo louco. bem a beça. Tá bom. Vera, até mais, Vera. Tchau, gente, até amanhã.